O Álvaro Fernando ele vai falar sobre a criação do desejo no filme publicitário e como a música e os demais elementos que compõem a cena ajudam a construir essa questão do desejo. E eu vou deixar o Álvaro com duas perguntas. Quantos desejos cabem em 30 segundos e o que mais podemos desejar que os outros desejem? É um prazer para mim estar aqui. Queria agradecer o convite e começar agradecendo a presença de vocês aqui. Porque, apesar do prazer que eu estou tendo aqui de ouvir esses dois encantos aqui falando com a gente, o que mais me chama a atenção é a presença de vocês aqui, nesse sábado chuvoso, com uma cara séria pra caramba. Exceto quando o Cris falou que tinha uma pessoa que só assistia um filme. E quando vocês riram disso, eu fiquei na dúvida se vocês vêm aqui por causa do cinema ou por causa da psicanálise. Então, se é que vocês não ficaram convencidos, e nem eu acho que devam, de que o cinema e a psicanálise foram feitos um para o outro, né? Pelo menos a gente tem que aceitar que ele é muito atraente, né? Para tirar vocês de casa e vir até aqui. Eu queria começar com uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu não gosto de ficar levantando a mão quando eu vou nos lugares, mas eu vou pedir para vocês me dizerem o seguinte. Queria que levantasse a mão. Quem veio aqui por causa do cinema mais do que psicanálise? E vou perguntar para vocês, quem veio mais por causa da psicanálise? Ok. Bom, então já é isso, pessoal. Queria agradecer, então, a presença, tá? Muito legal. Vocês são sérios mesmo, né? Eu achei mesmo. Eu estava desconfiado. Eu vou pegar uma carona aqui nisso tudo que claro que vai ser uma carona que eu vou me perder se eu for pegar em tudo que o Cris acabou de falar aqui de uma forma muito sintética. E eu gosto de ouvir o Christian falar por essa capacidade que ele tem de falar muito em pouco tempo. Eu acho que é de tanto pensar em corte em cinema. Uma vez eu vi um recado do Monteiro Lobato, que no final estava escrito assim: desculpe escrever tanto, mas eu estava sem tempo. Então, quer dizer, o poder de síntese do paciente, do diretor de cinema, do músico, do escritor, ele depende de trabalho, de tempo e etc, né? Mas a carona que eu vou pegar é no seguinte: eu queria sentar nesse carro do lado do Christian, onde ele vem trazendo a gente num mergulho que vai sair lá na frente, sobre a formação do desejo dentro da gente como espectador, né? E queria, no banco de cá, falar um pouco da formação do desejo como capacidade de formar esse desejo em alguém, né? Porque a gente pode pegar alguém que diz, alguém que filma, alguém que faz algo, né? Alguém que recebe isso e aquela outra coisa que está aqui no meio. Então, no mínimo, nós podemos, com um poder de análise mínimo, ver que são 3 coisas que a gente tem aí. Agora, é possível a gente fazer com que os outros tenham o desejo que a gente quer? Né? É possível que a gente faça isso? Eu sou capaz de fazer isso? Por que eu acho que essa pergunta é super interessante? Porque eu acho que isso hoje está no centro das nossas relações contemporâneas. À medida que você tem, por exemplo,
uma tela passando alguma coisa em quase todos os lugares que você vai, né? O que é terrível, porque você não tem a opção de que você não quer aquilo. Você pode entrar num lugar e pedir para ligar, mas pedir para desligar é um problema. Eu não quero que tenha passando uma coisa aqui. Essa posição é extrema. Agora, falar, ô, liga aí, puf, ligou já era. Todo mundo vai ter que conviver com aquele negócio, né? E ao pensar nisso, eu tento entrar numa questão, assim, de um momento de que alguma coisa é criada. Uma vez eu estava terminando um curso de 3 semanas de aulas diárias e teve um dos participantes perguntou o seguinte, como que cria? Eu falei, bom, como que cria, a gente está tratando disso aqui durante todos esses dias. Ele falou, não, mas então eu não estou fazendo essa pergunta de forma provocativa, eu não consigo. Quando você começa uma música e você fala, daí eu comecei a fazer aquela música, e daí eu fiz essa música, e daí começava com a palavra de manhã. Por que começou com de manhã? Por que não começou com de noite? De tarde, ou com o cavalo, sorvete? Por que começou com de manhã? Então, como que você, a criação do desejo, como você começa a criar alguma coisa? No cinema, por exemplo, a gente tem uma coisa muito interessante, que é um roteiro, né? O roteiro, acho que não há quem discuta se fazer roteiro é uma arte, né? É um artista quem faz, um roteirista é um artista. Quer dizer, ele é um artista de uma arte que ninguém vê, certo? Porque você nunca vê o roteiro, exceto se você for um interessado que vai comprar um roteiro. Ninguém te entrega um roteiro na porta do cinema, você assiste uma coisa que não é o roteiro, que é o filme. E que, sem dúvida, a questão do Cris de falar, não existe a arte mais coletiva do que o cinema. As equipes de cinema são cada vez maiores. Os filmes de ação que a gente vê hoje em dia geralmente são feitos num estúdio fechado. E eles estão fazendo isso, subindo em árvores e andando de foguete, tudo sentado numa cadeira como essa. E a gente está ali vendo uma coisa completamente fantasiosa que estava escrito no roteiro e que partiu da cabeça de alguém. Alguém um dia sentou e falou assim, eu vou fazer um filme sobre um camelo. A história vai ser sobre um camelo. Então, este momento. E esse momento me encanta. Porque, conjuntamente, nós estamos vivendo o maior instituto de pesquisa que existe. Porque hoje a gente tem acesso muito rápido a quase tudo e a gente tem acesso a uma outra coisa também. A gente percebe o que as pessoas gostam, o que elas assistem. Né? No meu campo, que é a música, por exemplo, a gente sempre teve uma coisa assim, do tipo, mas as gravadoras só lançam isso. Né? Esse discurso não existe mais. A coisa está aberta. Eu adoro livros, eu faço coleção de livros, mas eu sou daqueles que acredita que a linguagem escrita está começando a dar o seu até logo. Porque até currículos hoje são mandados em vídeo. Né? A palavra cinema, se eu tiver errado você me corrige, ela fazia sentido, ela queria dizer uma película, né? Onde a gente filmava, depois cortava e editava. Então vamos dizer que o cinema era um formato, era uma mídia, né? E hoje quando a gente vai no cinema, a gente vai assistir um vídeo. A gente não vai mais assistir um cinema. Porque o cinema ficou caro e as pessoas fazem os filmes em HD. Então a gente não vai mais ver cinema, a gente vai ver vídeo, porque eles falam assim, qual a diferença de cinema e vídeo? O cinema é que você vai lá e compra um bilhete e assiste, o outro você vai na locadora e compra um vídeo. Não é isso? Vídeo é uma coisa completamente diferente do formato, não é? E hoje a coisa está toda misturada. E daí você compra um telefone que tem Full HD. Você nem sabe o que é aquilo.
Mas se você apertar o botão, você vai descobrir que é bom pra caramba. Um negócio impressionante. Faz um negócio. Então eu acho que daqui a pouco tempo, não saber filmar é tipo não saber escrever. Então se eu te pedir, você trabalha comigo e eu falo, por favor, você vá lá na palestra e faça um vídeo. E daí você me volta com um negócio horrível, você não tem mais direito de fazer isso. É tipo o cara que não sabe, sabe, pegar um negócio que ele mesmo comprou, apertar um botão, ficar segurando e fazer um filme. E ótimo. E com um som bom pra caramba também. Então essa pergunta me interessa porque para mim ela está totalmente entrelaçada com tudo que a gente faz. Corta, volta lá para o começo do filme. A gente é capaz de formar desejo nos outros? Isso é bom? Isso é legal? Quer dizer, uma das coisas que a gente ouve muito falar hoje em dia, em especial quando a gente toma contato com pessoas ligadas a yoga, meditação, qualquer tipo de relaxamento, é que talvez isso aconteça na psicanálise, é que você tem que deixar de ser escravo dos seus desejos, né? A partir do momento que você vai assistir uma palestra, num dia chuvoso, num local perigoso de São Paulo, né? Mas você não está lá desejando muita coisa, né? Você pode se divertir a valer, né? Agora, se você tiver criado ali uma expectativa dentro de você, um desejo de encontrar algo diferente daquilo que você vai encontrar, talvez você se decepcione um pouco. E na vida isso acontece o tempo inteiro. Agora, quando a gente analisa o trabalho de um artista, o artista está tentando fazer isso, né? O objetivo do artista é, eu vou fazer esse quadro, eu vou fazer essa escultura e as pessoas vão desejar tal coisa. Ou aquilo exprime você usou uma expressão ótima no desejo, desejos pessoais ou razões pessoais para fazer o desejo. Eu estou chegando num ponto que é o seguinte, eu fiz muita música para publicidade, não fiz só música para publicidade, vou falar um pouco de cinema também, mas eu não considero, por exemplo, o cinema publicitário arte. Já perdi diversos amigos, por favor, se tiver um publicitário aqui, não brigue comigo, mas eu considero que o filme publicitário ou a música feita para publicidade, tudo isso, ele pode ser no máximo considerado uma arte aplicada, mas não a arte, no sentido lato da palavra. Porque não passa pelo universo da arte a ideia de fazer alguém comprar alguma coisa e que você mobilize o conhecimento de uma equipe para fazer com que uma pessoa adquira, por exemplo, uma calça jeans, ou uma escova de dente, um Gatorade, ou seja lá o que for. Agora, quando a gente tem o mundo que a gente vive hoje, onde o entretenimento, o jornalismo e a arte se confundem, e a gente não sabe o que é o que, mesmo, a gente não sabe, mesmo, e eu vou voltar nesse mesmo, a coisa se mistura. Então você, quando está vendo um artista, você fala assim, será que esse cara está querendo me fazer pensar isso? Quando você vê um filme do Tarantino, você fala assim, será que esse cara teve a audácia de querer me fazer sentir isso que eu estou sentindo? Né? Ou será que é sem querer que esse cara faz isso? Porque ele faz tanta coisa que acaba espirrando para todo lado, né? Quando eu comecei a trabalhar, lá no comecinho que eu comecei a fazer trilha sonora, eu fiz a trilha da trilogia Kafka do Gerald Thomas. E quando você conhece o Gerald Thomas, só o Gerald Thomas, sem ninguém, só eu, você e o Gerald Thomas é uma pessoa encantadora, né? E ele dizia para mim, as pessoas fazem as interpretações mais malucas das coisas que eu faço. E eu não tenho a menor dúvida disso, depois com o tempo eu fui aprendendo e entendendo muita coisa.
do que ele fazia. O Phil Collins, por exemplo, fala que ele não faz a menor ideia de como ele faz as letras da música dele. O Tom Jobim fala que as músicas já vêm prontas. As músicas já chegam para mim prontas. E isso você vai ver no mundo do rock, do jazz e tudo, e falar, eu nunca fiz nada, eu só toco. Eu pego o negócio e toco. A relação com a arte tem um pouco a ver com isso? Ou ela é sempre um grupo de pessoas fazendo assim, vamos fazer as pessoas sentirem isso. Daí a bomba cai e você faz um som em estéreo. Vai dar uma sensação incrível, as pessoas vão ficar assustadas. A gente corta com uma criancinha. Já pensou? E ela abre um sorriso. E daí você vai trabalhando essa capacidade que você tem de formar esse desejo. A publicidade trabalha com isso o tempo inteiro. Alguém já viu algum filme de automóvel que tem trânsito? Alguém já entrou dentro de um automóvel e não tinha trânsito? É? Alguém já entrou numa agência bancária que não tinha fila? É? Então, se você parar para assistir, você olha e fala assim, nossa, mas esse negócio não é assim, o que eu estou vendo. Eu já ouvi uma concepção de publicidade que publicidade é capaz de fazer todas as pessoas comprarem aquilo que elas não precisam, porque senão não precisava da publicidade, né? Mas, voltando para cá, eu acho que essa mistura da formação do desejo como técnica é uma coisa, e a formação do desejo como quase um acaso é outra. Porque quando você está fazendo arte, na minha humilde opinião, você não está tentando fazer com que ninguém goste de nada naquele momento. E naquele momento você pode estar criando 1 milhão de desejos. 1 milhão de desejos. E os mais intensos desejos que alguém ou qualquer equipe milionária possa criar. Porque quando você tem um trabalho que é criado pela sua essência como ser humano, quando você trabalha com esse tipo de material, você é capaz de alcançar algo muito mais rico do que pensando e bolando estratégias. Há 200 anos atrás, o Hegel, falando sobre a percepção, a criação, ele dizia o seguinte, que tudo que o homem faz, tudo é possível de ser copiado. Então, qualquer coisa que o homem fizer, você pode analisar as partes, dividir em etapas e fazer igual. É só uma questão de aprendizado. Você vê como ele faz e você copia. Então, é aquela coisa da mesa do marceneiro. Não sei se vocês já tiveram a chance de ver aqui como que você faz 9 peõezinhos do jogo de xadrez. Você pega um e você vai com a mesa do marceneiro, ele vai copiando e pega um pedacinho de madeira, ele faz o torno e fica igualzinho. Tudo que você puser aqui vai sair um igual do outro lado. Segundo o Hegel, é possível você fazer isso com tudo, exceto com aquilo que o homem cria. Porque a criação que é feita, que é uma obra feita e regida pelas regras, pelas normas do espírito. E o espírito não aceita a regra dos outros. Não adianta você dar para ele uma bula ou uma regra a seguir, porque o espírito só aceita, quiçá, as regras que ele mesmo cria a hora que ele quiser e desrespeita quando ele quiser. Então, a arte seria, nesse caso, uma criação do espírito, o que não é possível fazer em equipe. Alguém tem que inventar. Alguém tem que dizer qual é a primeira palavra. Alguém tem que tocar o primeiro acorde. Não dá para sentar todo mundo e falar, vamos fazer um filme sobre um negócio. Não dá para fazer isso. Você pode fazer pesquisa, perguntar para as pessoas o que elas desejam,
e fazer um filme sobre isso. Mas as pessoas, elas sabem o que elas querem, mas elas também querem o que elas não sabem. Então, eu acho que o mais importante de tudo que está acontecendo aqui hoje é a presença de vocês aqui, né? Porque ou vocês sabem o que querem, ou vocês querem o que não sabem. É isso, gente. Obrigado. Obrigado.